Oi, eu sou a Luíse. Oi, eu sou a Alice. E hoje a gente vai fazer o que mesmo? A gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre o nosso processo de preparação para os personagens, pra começar a fazer um monólogo, pra num set mesmo, que é o sonho quando estamos dentro de um set gravando, ou pra teatro também, né? E uma coisa interessante, porque aqui a gente vai ter um método mais tradicional, no sentido de uma pessoa que imagina com imagens. É verdade, esse é o vídeo que a gente vai falar da coisa, assim, do fenômeno chamado a fantasia. A fantasia. E uma pessoa com fantasia. Então, se você é como eu e ou tem dificuldade para imaginar com imagens, ou você não imagina nada, Esse vídeo é pra você. esse vídeo vai ajudar você, porque eu vou falar um pouco do meu processo de preparação e funciona muito pra mim. A maior parte dos métodos, das técnicas, se baseia, obviamente, na imaginação. E a imaginação, ela é tida como o olho da mente. A gente vê as coisas, a gente cria, seja criando memória, seja lembrando de algo nosso, a gente visualiza as coisas. E a maior parte, 99,9% dos métodos e técnicas, se pauta nisso. Alice não vê as coisas com a mente dela. Eu vejo em níveis minuciosos. Tipo assim, se a gente falar, imagina uma maçã, eu não vejo, porque tem níveis, né? Então, eu não vejo só um desenho da maçã, eu não vejo a maçã em 2D, eu vejo a maçã na minha frente, eu vejo a textura dela, eu vejo a cor, eu vejo se ela tá suada, se ela... Eu vejo como se eu estivesse segurando aqui na minha frente. Eu consigo ver a maçã. Eu não vejo. Eu posso fechar os olhos e é como se algum lado da minha cabeça sentisse a maçã, conseguisse talvez entender vestígios do vermelho, mas a imagem eu não consigo ver. A primeira vez que ela me falou isso, bugou tanto o meu cérebro, que eu nem sabia que isso existia. Bugou tanto o meu cérebro. E até hoje eu tenho muita dificuldade de abstrair a possibilidade de não ver, juro. Eu achei que todo mundo era como eu. Juro. Eu perguntava às vezes para as pessoas, mas você vê quando você imagina? Aí a pessoa veja. Eu falei, mas deve ser uma coisa abstrata. Até que depois eu fui ver vídeos sobre a fantasia. Eu falei, putz, eu tenho isso aqui, gente. E minha mãe também tem. E é engraçado, porque é 4% da população, mais ou menos, que tem, ou que sabe que tem. Eu sou extremamente imaginativa. Eu vivo no mundo da lua mesmo, eu imagino muito. Quando eu tô lendo um livro, eu imagino tudo naquele livro. Eu imagino, tem lá uma personagem loira, do olho cinza, citando a Annabeth, do cabelo cacheado. Eu vejo como essa personagem é sem ver. E aí, se eu ver a personagem na tela de um filme, eu falo, eu sei se é como eu imaginei, eu sei se não é. A menina do filme pode ter o cabelo loiro, cacheado, mas ela pode ser diferente do que eu imaginei, mas eu não vi. Mas eu sei. Meu coração sabe. Mano, caraca! Quando eu comecei a estudar mais a fundo a atuação, eu tinha muita dificuldade, porque é isso que você falou. Todos os processos de atuação, eles vão pra... Agora fecha os olhos, Imagine. veja que você está num campo florido, sinto... E assim, eu tenho dificuldade também de imaginar cheiros, de sentir o tato, tudo isso, assim... A parte sensorial também é uma questão. É uma questão. E eu entrei numa crise quando eu descobri isso, eu falei, eu não posso atuar. Não posso mais ser atriz. Eu falava que eu não podia. E aí, recentemente eu vi uma pessoa que trabalha com isso também, ela olhou pra mim e falou assim, não, mas quando a gente perde algo, normalmente a gente ganha outra coisa. E aí eu parei pra pensar que, ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade nisso, talvez eu tenha mais facilidade com outras coisas. Às vezes o meu cérebro se readapta. Só que eu tive que criar técnicas diferentes e formas diferentes pra poder entrar na personagem. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre as nossas maneiras de entrar nos personagens. Então, Que são várias também, tá? É, vai adaptando. Eu não tenho uma coisa só não que eu faço. Então, tradicionalmente, os processos de entrar em personagem, eles trabalham muito com a imagem, né? Agora imagine, não sei o quê. Mas não é imaginar, tipo, imaginar, porque eu imagino. E aí, o que funciona muito pra mim? Me imaginar nas situações. Juro, olha, já começa assim. Eu não imagino, mas eu imagino. Eu vejo, mas eu não vejo. Meu cérebro vai dando um nó, gato. Você não tá se vendo na situação, mas você tá se colocando nela de alguma maneira que não é vendo. Mas eu vivo. É muito doido, porque, por exemplo, às vezes, eu tô fazendo o exercício de... Agora, imagina que você tá com a sua família, tal, não sei o que, tal. Eu estou fazendo o exercício. Eu não tô vendo nada, mas eu choro. Porque é como se o sentimento viesse pra mim. Então, muitas vezes, fazer os exercícios de imagem, mesmo sem imagem, o simples fato de eu estar imaginando, tipo, pensando nas coisas... Então você é pela via da sensação, não? É, pela sensação. Eu não preciso ver a família pra entender que eu amo aquela família. Eu sou 100% contrário. É. Tipo assim, eu vejo. E eu preciso ver. A ponto de que, às vezes, eu vou criar coisa, vamos supor. Era eu e uma outra menina, eram irmãs, e o conflito é que há muito tempo atrás a outra irmã
se drogava e num acidente de carro acabou matando o irmão. Sim. Eu criei memória de, tipo, pegando o meu irmão no colo, vendo esse bebê, tipo, o rosto, a pele, qual que era a textura da pele, como que ele era, o rostinho, tá, o narizinho, conseguia ver o cabelo, como que tava espetadinho, o ralinho, assim, ai. Mas é por isso que eu crio, uma coisa que talvez ajude, eu crio uma pasta no Pinterest pra todas as minhas personagens. Por exemplo, eu tenho uma irmãzinha, eu procuro imagens dessa irmãzinha e eu coloco nessa pasta do Pinterest. Eu vejo, por exemplo, roupa, a maneira que ela se veste, a casa como essa, bagunçada, se arrumada, onde ela trabalha. Eu coloco tudo isso. Eu não tenho como mostrar porque meu celular tá gravando. Mas eu tenho tudo isso de todas as minhas personagens em pastas do Pinterest. Porque isso me ajuda, por exemplo, a entender como a minha imaginação não vai ver. Ela vê, mas ela não vê. Isso me ajuda a visualizar. Perfeito. Outra coisa, eu faço playlist também. Pra todas as minhas personagens. Porque aquilo é a trilha sonora da minha personagem. Então, tá triste, vai escutar isso e tal. Então, escutar coisa, ou, por exemplo, escolher um perfume que vai ser o perfume, tudo isso eu meio que coloco ao meu redor pra que eu tenha esses estímulos sem precisar ver na minha imaginação. Playlist é um negócio muito recorrentemente usado como Sim. estímulo. Mas pra você, a playlist, ela funciona em que sentido? É em te colocar num estado emocional? É só músicas que te fazem sentir a personagem? É o quê? Dos dois jeitos. Antes, no preparatório, tipo, quando, por exemplo, se eu tenho 2 semanas antes de entrar numa personagem, é uma forma de conhecer a personagem. Porque pra mim, eu acho que você também, a gente tem isso de conhecer a personagem. Eu estou me apresentando pra ela e ela está se apresentando pra mim. E aí a gente vai se fundir e vai criar uma coisa nova. Então, antes, é uma trilha sonora da vida dela pra que eu possa conhecê-la. O que ela gosta de escutar? O que toca quando ela se apaixona? Quando eu vou entrar em cena, aí eu tô triste. Aí eu coloco uma trilha sonora ali de tristeza para que eu possa adentrar na personagem. Então eu uso dos dois jeitos. Você? Também. Ah, tá. Cada dia mais eu acredito que a atuação é mais sobre intuição do que sobre construção, sabia? E eu sou 100% a pessoa da construção. Mas cada dia mais eu acredito que o processo ele deve ser o mais intuitivo possível. Isso diz respeito também aos processos criativos. É engraçado, eu tive um processo em que eu escrevia, construía, pensava, não sei o quê. E a imaginação, eu vi isso um dia desse, é um bichinho muito, muito medroso. Qualquer coisa assusta ela, ela some. A imaginação, ela é mais verdadeira quando ela se apresenta espontaneamente. Então, quando uma imagem vem pra você, um estímulo que seja, e ele vem sem que você tenha buscado ele, em geral, são estímulos que vão te mobilizar mais. Eu tive uma vez que, fazendo personagem, lutando pra conseguir alguma coisa e tal, eu caí no sono, no sofá, assim. E aí eu tive um sonho. E eu fiquei, caraca, eu acordei tipo, meu Deus, sim, faz sentido, meu Deus. E eu comecei a tirar cochilos. Tipo, virou parte da minha rotina tirar cochilos. Eu lia um negócio aqui e falava, agora eu vou tirar um cochilo. Eu ficava pensando sobre aquele universo, sobre a personagem, não sei o quê, deitada, até cair no sono. E aí eu dormia. E eu acordava com um monte de outras coisas. Bizarro. E foi uma coisa que se apresentou um dia porque eu dormi sem querer. E eu adotei pra aquele momento. E funciona demais. Aí traz um pouco a ideia dessa atuação, coisa meio mística, mas eu acho que é assim. Ah, eu acho também. Eu acho que é assim, sabe? Tipo, você tá criando coisa e de onde que a gente sabe de onde que vem as nossas criações, a gente não sabe. Hoje em dia eu deixo o processo muito livre. Antes eu não deixava, antes eu queria controlar o processo. Hoje eu tento deixar o processo livre e na hora vai sair o que tiver que sair, sabe? Eu me preparo, me engatilho, faço o que eu tenho que fazer. Mas o instinto, ele é o seu melhor amigo. A técnica, ela normalmente vai entrar, aquela técnica mais estruturada vai entrar quando o instinto não tá funcionando. A minha preparação, ela sempre varia muito, a depender do que é que eu tô fazendo e, do meu próprio estado emocional. Tem uma técnica que eu comecei a usar depois de um curso que eu fiz com o Tomás Rezende, em que você meio que entrava num estado de relaxamento, fazendo uma certa massagem com a bexiga de água e tal, e você ia respondendo perguntas. Primeiro começava com você respondendo as perguntas sem filtro. Só a primeira coisa que aparecia, que vinha na sua cabeça, e você não parava de falar. E aí você usava essa fala automática e gravava tudo que você estava falando, pra ver o que é que ia surgindo. A partir de, enfim, aplicações que tem a ver com seus órgãos. Querendo ou não, a gente é pulsação, a gente é fluido, a gente é o que tá dentro da gente. E acessar a atuação de maneira orgânica, no sentido de corporal mesmo,
pra mim é sempre muito positivo, porque sai da racionalidade. E as coisas iam vindo e eu comecei a usar isso porque eu achei tão interessante o quanto que isso me surpreendia. E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer por você quando você tá atuando é se surpreender. Só que você não gera isso. Então você precisa deixar que a surpresa venha. E aí no segundo processo a gente tinha que escrever tudo que a gente falou nesse áudio. E a gente pegava, escrevia, e aí ia falando de novo enquanto repetia o processo pra ver o que ainda fazia sentido, o que não, o que tinha ficado mais forte, o que surgia de novo. Fazia esse processo algumas vezes, e aí no fim você tava cheio de respostas pra perguntas, às vezes pra perguntas que você nem tinha pensado que seriam perguntas pra sua personagem. E você tava cheio de respostas, mais do que respostas, de possibilidades. Mas uma das melhores coisas que você pode fazer também pelo seu personagem é não dar uma resposta. Por muito tempo eu trabalhei desse jeito. A personagem tinha que ter uma verdade, uma resposta. Ela tinha que fazer uma escolha. Eu fiz o workshop esses dias da Amanda Gabriel, preparadora da Estou Aqui. Logo depois eu fui num workshop do Robert Castle, ator, diretor do Método. Eles falaram a mesma coisa. Os dois falaram assim, eu não gosto de escolha. Eu gosto de possibilidades, porque a escolha de hoje pode não funcionar pra amanhã. E você fechar seu personagem em uma única coisa é um erro terrível. Então, se você consegue um processo que te gere possibilidades, obviamente elas têm que casar, fazer sentido, mas mais do que qualquer outra coisa, do que sentido, do que racionalidade, elas têm que te mobilizar. Eu gosto muito também de só entrar na energia da personagem mesmo e não pensar muito sobre isso, se der pra fazer isso. É uma personagem mais leve, eu gosto de estar leve antes de entrar em cena. Então eu me divirto, eu converso com a galera, porque ela vai estar leve em cena. Então eu gosto de viver isso, essa leveza. Se é uma personagem mais triste, de tristeza, de raiva, eu já me engatilho mais. Então eu me isolo, vou escutar uma música. Você sabe que eu faço o contrário, né? Você faz o contrário? Você não vê quando eu vou fazer cena de drama, o que é que eu faço? Você fica rindo. Aí me ferra, né? Porque se eu for fazer cena de drama com você, eu sou o Paulo Gustavo, que tá lá com a Lilian Cabral. Você é a Lilian Cabral. Eu acho que cenas que demandam mais emocionalmente, você tem que estar o mais relaxado possível. Pelo menos pra mim. Nossa, eu fiz um curta recentemente que era... Coitada da personagem, assim. Meu Deus, só sofria, coitada. E aí, todo take, eu, tipo... me soltava inteira, tentava rir, soltava piada com não sei o quê, pra na hora vir o estímulo naturalmente de novo e eu não tá, tipo, tentando forçar, porque senão eu entro na coisa do forçar. E aí é que mostra, não existe um processo único. Não. A gente vai pro oposto. E eu e a Luísa, a gente tem princípios muito parecidos da atuação. A gente concorda que a atuação é viver de verdade. A gente fez curso juntos. A gente fez curso juntas. Só que as técnicas que cada uma usa são diferentes. Tem coisas que funcionam pras duas, mas tem coisa que não. A Lu tem muita facilidade de substituição. Então ela olha, ela imagina ali a avó dela, por exemplo. E ela consegue, a partir da substituição, falar o texto pra essa pessoa. Substituição, pra mim, funciona só se eu estiver vivendo aquilo naquele momento. Tipo, naquele momento... Na sua vida mesmo. Eu tô vivendo algo com meu irmão, por exemplo. E aí, o texto... funciona pra eu estar falando pro meu irmão, mas eu tô vivendo naquele momento. Se não, não funciona. Pra mim já funciona melhor criar tudo desde o início e criar essa conexão desde o início, porque senão não vai fazer sentido pra mim. Pra mim funciona muito, mas eu quase nunca uso, sabia? A substituição. A substituição do jeito que a gente entende, que é do jeito popular, que nem é o que é 100% a substituição. Esse jeitinho de que, você coloca alguma coisa da sua vida real, não sei o quê. Isso eu quase nunca uso, mas substituição não é só isso, tá? Sim. Substituição, literalmente, é a capacidade de criar essas relações com a sua vida. Então, não tem a ver só com realmente replace, né? Substituir alguma coisa ali por algo da sua vida. Não, tem a ver também com criar relações que são próprias e pessoais suas. Mas uma coisa que eu faço muito, e aí eu acho que a maioria dos atores que tem essa linha de atuação da gente faz isso também, é criar pontos em comum entre as personagens. Com certeza! Então, por exemplo, a minha personagem, ela é completamente diferente de mim. Completamente diferente. Ela tem escolhas que eu nunca faria na minha vida, ela tem o que mobiliza ela, é outra coisa. Mas coisas em comum eu vou encontrar. Claro. Aí entra a polêmica da Mike Madison. Eu ia falar exatamente sobre isso. A Mike Madison, ela é uma mega atriz. Só pra lembrar, a Nora. A Nora, é a atriz Quem da Nora. sabe? Ela é uma mega atriz. Ela é muito boa. E ela tá muito bem no filme. E a gente já viu algumas entrevistas dela em que você vê que ela se comporta de uma maneira muito diferente da Nora. Muito. Ela fala, yeah, I know. Yeah, I don't have anything. Isso com certeza foi uma construção pra ela se descolar da personagem dela, que foi muito sexualizada, e obviamente a atriz não quer estar desse jeito. Eu entendo super e faria. Eu faria o mesmo. Eu vi uma entrevista dela que uma entrevistadora chega nela e pergunta assim, eu sei que você falou que você é muito diferente da Nora, mas você consegue encontrar algum ponto em comum com ela? E ela, honestamente, não. Ah, garota! Sério mesmo? Pontos em comum são importantíssimos pra você conseguir se conectar com a personagem. É a pior vilã da história. Você vai encontrar alguma coisa em comum. E geralmente isso acontece quando são personagens muito distantes, por exemplo, um vilão, etc.,
Que você fala, ai, não tem nada em comum. Nada do que essa pessoa pensa, eu penso também. Ah, é, porque você é um santo. Tem alguma coisa de boa nessa pessoa, gente. Hitler amou a mãe, sei lá. Existe algo no seu interior que vai se conectar com isso. Existe. E você tem que ser capaz de conseguir se conectar. Pra isso que a terapia é tão importante para os atores. O autoconhecimento. Saber se conhecer a ponto de dizer, tô no controle e não tô mais. E saber onde você vai se diferenciar da personagem também. Porque nunca aconteceu comigo, mas eu já escutei histórias de pessoas, inclusive, que conviveram comigo, que adentraram tanto na personagem que foi difícil sair. Mas se acontecer também não surta. Faz parte do processo de aprendizado. Todo dia, quando acaba a gravação, quando começa a gravação, eu falo oi pra personagem. Acaba o dia de gravação, eu falo tchau, até amanhã. Eu sempre falo isso, porque pra mim é uma maneira também. Vou dormir, agora eu sou Alice. Tudo bem que eu vou estudar na personagem. E aí, quando acaba a gravação, eu falo tchau, até nunca mais. Ou até quando eu precisar de você de novo. Tchau, não quero mais te ver. Por exemplo, eu fiz a Sophie, que é uma personagem que, meu Deus, só é tragédia na vida dela. Quando acabou, eu falei, tchau, Sophie, até nunca mais. Pode ser que eu precise dela de novo, então eu me apresento pra ela de novo. Bom, Sophie, então, lembra que eu falei que não me enganei? Eu preciso de você de novo. E é meio louco, místico, mas pra mim funciona. Pra mim funciona também eu não vou ficar com essa energia que eu não preciso agora. Pra que eu vou guardar uma energia pesada comigo agora? Mas existem algumas pessoas que também demoram um pouco mais pra sair disso, e tá tudo bem. Mas é importante também entender até onde pode ir. E eu acho que depois de um tempo também, você trabalhando e experienciando o que é atuar, você entende a grande oportunidade que é você fazer um personagem. Tudo que eu puder tirar de... Tipo, tudo que eu puder sentir nele, que eu não sinto na vida, eu vou sentir. Porque eu não posso sentir na vida, eu quero muito sentir esse sentimento. O pior que seja, o melhor que seja, eu quero muito, muito. É um descarrego mesmo, né? Eu também. Teve uma época em que eu gravava, gente, um testezinho pra, sei lá, pra um negócio que... Não que seja juízo de valor, do tipo, eu já fiz e faço até hoje. Um grupo que se junta pra fazer um negócio. E pode sair coisas maravilhosas. Mas de eu passar 4 horas gravando 40 takes. Tipo assim, não. E às vezes, quando você tá mais leve, sai melhor. Eu gosto muito daquele momento que entrevistam a Sandra Hüller, que ela concorreu ao Oscar, né, com a Anatomia de uma Queda. Aí tem uma cena dela que é muito grandiosa, que ela legal, é raivosa, tal, não sei o quê. E a entrevistadora chega nela e fala assim, queria que você falasse um pouco do processo de preparação pra essa cena. I really have to disappoint you, it's not so much. I learned the lines. Às vezes é o suficiente, às vezes não. Mas às vezes vai ser o suficiente. Mesmo. E você precisa entender, eu tô pronto, não tem pra que eu forçar mais um processo que já tá bom. É lógico que tem trabalhos e trabalhos. Tem, Sim. por exemplo, Emma Stone fazendo Pobres Criaturas. Sim. Aquela mulher, ela teve que decupar aquele trabalho num nível absurdo, porque ela precisava fazer um ser humano crescendo. A gente precisava ver, sem perceber, que a criança, o bebê, saiu de criança pra adulto. Isso não tem como não ter tido técnica. Não tem como ela não ter decupado num nível absurdo e pensado cada coisa milimetricamente. E ali foi preparador de elenco e continuista com ela do ladinho pra entender Não se tem tava como. seguindo a sequência. Exatamente, não teve como. Esse é um tipo de trabalho que exige. Sim. Tem outros que não. Eu lembro de uma entrevista de um ator falando, cada vez mais eu entendo que atuar está presente. E às vezes isso é o suficiente. E com isso não tô dizendo que não tem estudo, que não tem trabalho, não. Mas às vezes é simplesmente sobre você estar ali com seu parceiro e deixar a vida te levar. O seu processo, ele precisa ser seu. Tem gente que não gosta de decorar texto, tem gente que gosta de decorar texto logo pra se livrar dele e poder ficar livre com o texto. Tem gente que não, se eu decorar qualquer coisa agora, eu não vou conseguir depois engessar. Pra mim depende também, sabia? Até pra você própria, às vezes tem momentos e momentos. Tem texto, por exemplo, se eu sinto que o texto ele precisa ser falado de maneira muito perfeita, eu vou decorar ele até a exaustão pra que eu possa me sentir livre com ele depois. Se eu posso improvisar em cima do texto, eu gosto de decorar ele mais ou menos, porque até o nervosismo vai me surpreender do que pode sair uma palavra diferente, isso pode me quebrar um pouco, isso pode ficar interessante na cena. Então depende até pro mesmo ator. Mas você vê, né? Parece trabalho de doido mesmo, porque a luta constante e a gente trabalha para se quebrar as pernas. A gente trabalha pra tudo que a gente pensar não ser. A gente trabalha pra gente tá fazendo um negócio numa linha e alguma coisa acontecer pra gente ir pra outra. A gente trabalha pra nada ser como deve ser. É isso, a gente trabalha pra se surpreender em cena. Né? A gente trabalha pra não saber do nosso trabalho. É isso. Eu acho que existem trabalhos que você não precisa, sabia? Dependendo. Tipo, existem trabalhos que talvez o ensaiadinho funcione mais. Não tem regra, gente. Não. Eu amo, a gente fez o vídeo inteiro pra dizer, aí você descobre seu processo. Aí você se vira. Mas eu não conheço um único ator, 2 atores, que tenham o mesmo processo pra se preparar o personagem. Podem ter estudado a mesma técnica, podem ter estudado as mesmas técnicas. Todo mundo tem alguma coisinha diferente. Se você se inspira num ator e você gosta muito dele, e algo que ele faz não é o que não funciona pra você, Tá tudo certo. tá tudo bem.
A Louise, ela tem uma facilidade muito grande com cenas de... Ela sabe fazer outras coisas, ela é maravilhosa em outras coisas. Mas é que ela tem uma habilidade muito grande que a maioria das pessoas não tem. Eu não conheço nenhum ator como você nesse sentido. Nossa! Amiga, com a sua facilidade, não. Ela tem uma facilidade Nossa! de viver verdadeiramente cenas muito intensas de drama. Por exemplo, pra mim, pra eu viver uma cena de choro, eu consigo chegar. Mas eu me preparo mais, eu tenho um preparo maior. A Lu, eu sinto que mesmo que você se prepare e tal, existe uma chave ali que vira durante a cena que você adentra nisso, não de forma mais fácil, mas você entende, vocês estão Eu entendendo. nem sei o que é, viu? Pra ser, tipo, eu não... Não é um negócio que, de novo, não se pensa. Não é uma coisa que se pensa. É que essa metáfora da chavinha parece que realmente é um negócio que se engatilha. E não é. Sinto que pra mim é tipo assim, eu tenho que estar muito aberta às imagens que eu construí, mas também às imagens que vão vir no momento. E simplesmente deixar acreditar nas imagens que vêm. Às vezes eu tô dando um texto, vamos colocar sobre um assunto, meu pai morreu. Eu aqui pensando ainda estou aqui. Eu fiz um exercício, inclusive, na oficina, e eu fui pega de surpresa, que, tipo, era fazendo um relato um depoimento da Vera, da filha mais velha do Rubens Paiva, e ela falando da última vez que eles falaram por telefone e tal. E aí, na hora que eu fui fazer, tipo, pensar na voz, e é engraçado, nessa hora eu não vi a voz do meu pai, vi a voz do Selton Mello. É engraçado essas coisas, né? Pensar na voz, me dando Feliz Natal, não sei o que, me deu um negócio, assim, bizarro. E, tipo, é simplesmente, não sei, é como se fosse um mecanismo meu de deixar as imagens me atravessarem mesmo. E eu nem sei explicar como. Mas é um treino de alguma maneira, que eu também não sei ensinar pra você. Eu acho que eu vou me tornar cada vez mais intuitiva, cada vez mais que eu tiver mais e mais acervo, sabe? Porque o fato da gente estar falando aqui que atuação é instinto não significa que você não tem que estudar. Você tem que estudar muito e pelo resto da sua vida. Estuda as técnicas, todas que você puder, porque você vai pegar ali de cada uma das técnicas alguma coisa e você vai criar a sua técnica. Tem muitas coisas que você pode fazer. Vai estudar, vai explorar. É isso. Beijos! Beijo.